E essa é uma pergunta, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E nós temos visto essa ausência de fé. Então, nós trabalhamos aí vários assuntos nesse mês de junho relacionado à fé. E eu creio que muitos de nós tivemos aqui a nossa fé fortalecida no Senhor através de várias palavras que nós recebemos. E hoje, né, a última semana do tema que está falando Deus que honra, né? Deus que honra aquele que tem confiança, aquele que crê. Então a gente vai ver em toda a Bíblia que do início de Gênesis a Apocalipse a gente vai encontrar pessoas que creram no Senhor e que foram honradas. Então assim, para nós que estamos aqui clamando ao Senhor, só tem um final se a gente não desanimarmos, é recebermos do Senhor o que nós temos buscado, né? Principalmente se aquilo que a gente está buscando está alinhado com os céus. Porque Tiago vai dizer que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós estamos pedindo para gastar em nossos próprios deleites. Mas quando nós estamos buscando aquilo que os céus também têm para nós, mas como que eu vou saber o que os céus têm para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a minha casa? A Bíblia está cheia e recheada de promessa. Uma delas é crer no Senhor Jesus e será salvo você, né? Tu e a tua casa. Então, se nós estamos buscando salvação, já existe uma promessa de Deus, né? Para que quem crê no Senhor Jesus, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, nós podemos ter essa certeza que o Senhor vai nos ouvir. Nós só não podemos desanimar, porque nós temos uma forma de pensar, nós temos uma ideia de como será, e às vezes essa promessa ela vem de uma forma muito diferente. Às vezes essa promessa ela vem completamente diferente de como nós estávamos esperando ela, que é um exemplo disso o próprio Jesus. Como que Jesus veio? Numa manjedoura, né, de uma forma como se fosse uma criança pobre, e eles esperando alguém que nascesse num reinado, e por causa disso muitas pessoas não aceitaram que ele era a promessa que o pai tinha feito. Então, às vezes a promessa vem diferente daquilo que nós criamos na nossa cabeça, mas o importante é que a gente esteja alinhado com o céu, crendo, orando sem desanimar, e nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia para falar um pouco sobre o Deus que honra quem confia, quem crê, quem não desanima. E nós vamos começar lendo Jeremias 17, o 7 e o 8, que disse assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Então, esse versículo aqui de Jeremias, para mim, ele já entra trazendo para nós uma palavra, um direcionamento. Ele está dizendo, olha, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. A raiz dessa árvore, ela estende até o ribeiro, de tal forma o quê? Que ela não vai ficar seca em tempo de sequidão, em tempo que não há chuva, em tempo que as coisas normais estão funcionando, não estão funcionando, essa árvore aqui, ela está verde. Por quê? Porque o que está alimentando as suas folhas, o que está trazendo vida para esta árvore, não é o sol, não é o calor que está vindo de fora, mas é a água, é a raiz que está conectada ao ribeiro de água. E aí ele vai comparar, né? Jeremias aqui ele está comparando o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele não anda de acordo, né? Mas a raiz dele está ali, que vai, sabe, profunda, que está bebendo da fonte. E quem é a fonte? A fonte é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando esse homem está ali, né, conectado nesse rio, ele pode estar passando por dificuldade, ele pode estar passando por desafios, mas as suas árvores vão permanecer verde. Então,
ser cristão ou seguir a Cristo, crer, confiar, não significa ausência, né, de problemas, de tribulações, ou talvez você pode até pensar, mas eu estou servindo ao Senhor e tenho passado por tantos desafios. Isso não é o sinônimo que eu creio, eu confio e eu não vou ter dificuldades. Não, é mesmo diante da dificuldade, as suas folhas estão verdes. O que é isso? Você não está abatida, você não está com seu semblante caído ou desanimada. Por quê? Porque a sua raiz está ali diretamente bebendo da fonte e ele nos mantém de pé. E nós vamos ver isso aqui no decorrer dessa ministração e a gente vai entender que é um privilégio tão grande nós termos essa fonte de água viva, a qual a gente pode se aprofundar e manter nossas folhas verdes. É um privilégio tão grande que nós temos de estarmos aqui nesta manhã. Não é algo que a gente tem que fazer, oh meu Deus, que sacrifício, eu estou fazendo isso aqui. Não, tem que fazer com prazer, porque para que a gente tivesse esse direito de estarmos aqui, Jesus deu a própria vida para garantir para nós, para nos religar novamente ao Pai e para dar-nos esse direito de estarmos aqui como uma árvore verde, que quando nós estamos com os olhos fitos nele, nós temos a nossa esperança, a nossa fé bem alicerçada, de forma que nós não desanimamos, nós não paramos, porque nós temos certeza que nós veremos a mão do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa. E a confiança, ela não é um sentimento, né? Nós temos aprendido que muitas vezes a gente anda pelo sentimento. Nós estamos numa época que nós confiamos na tecnologia, nós confiamos colocamos a nossa confiança na nossa estabilidade financeira, no documento que nós temos, nós colocamos a nossa confiança, às vezes, em diversas coisas. E aí essa confiança ela pode ser abalada. Por quê? Porque o que dá sustento a essa árvore não é o emprego, não é a estabilidade que tanto se fala, mas o que dá sustento é a água, é a fonte, e essa água só Jesus tem ela. Então, às vezes, nós, como colocamos a nossa confiança em coisas que são passageiras, essa confiança ela pode ser abalada. Mas quando a nossa confiança está em Jesus, ela não vai ser abalada. Pode vir o vento forte, pode vir as diversidades, por quê? Porque se a minha confiança não está na minha condição financeira, a situação financeira não pode abalar ela. Se a minha confiança não está na minha família, nos meus amigos, alguém que eu confie, que nunca ia me abandonar, se eles me abandonarem, a minha fé e confiança não será abalada. Por quê? Porque a minha confiança já não estava neles. Então, nós precisamos aprender a direcionar a nossa confiança para o lugar certo. Às vezes passamos por dificuldades na saúde, dificuldades financeiras, N coisas podem acontecer, mas a nossa confiança no Senhor, nós decidimos permanecer. Porque nessas horas é normal vir dúvidas, é normal nós começarmos a questionar. E bem nesse momento existe também aquele questionamento que o próprio inimigo usa na primeira pessoa para parecer que está vindo de nós. Ah, será que tem solução para mim? Será que eu vou conseguir um dia ver minha família restaurada? Será que eu vou ter um dia estabilidade? Será que um dia eu vou ver paz na minha casa? Será? E começa ali várias perguntas do se, por quê? Porque se nós estamos em dúvida, nós somos como a onda do mar, Tiago vai falar disso. Mas quando nós estamos convictos naquilo que a Bíblia fala para nós não vamos oscilar. Nós não vamos oscilar, por quê? Porque não é essas coisas que movem a nossa fé ou confiança, mas o que move a nossa fé e a nossa confiança é Jesus, aquele a quem está baseado a nossa fé. Então, a confiança é uma decisão. É quando eu vejo tudo ao meu redor que parece não estar nada do jeito que eu queria que estivesse, e eu decido confiar, eu decido descansar, eu decido que eu não vou andar de acordo com a circunstância, mas de acordo com a minha fé. Então, nós vamos ver aqui na Bíblia todas as pessoas que
confiaram no Senhor, que não desistiram, que não deixaram a sua fé ser abalada, todas elas foram honradas. E com nós também não será diferente, né? Nós servimos o mesmo Deus. E assim como esses homens e mulheres viram a mão do Senhor sobre eles, nós também veremos. E eu quero começar aqui por José. José, você vai ler ali Gênesis 39, tem alguns capítulos que vai contar a história de José. E é uma história que me inspira muito, porque José recebe um sonho do Senhor e aquele sonho já mostra a ele qual era a promessa para a vida dele, né? Ele tem um sonho que vê ele na liderança e vê até a sua família se dobrando diante dele. Então ele já tem ali uma promessa, ele já tem algo que Deus está mostrando para ele, qual que era o plano para ele. Mas tudo que vai acontecer na vida de José ao início é tudo o contrário. Ele começa pela rejeição dos irmãos que tinha ciúmes dele. E aí planeja toda aquela história que eu creio que todos sabem. Quem não souber, né, depois pega lá a Bíblia, leia detalhadamente, que é uma história linda, maravilhosa, a história de José. Os irmãos vendem ele como escravo. E agora imagina, quem tem a promessa de estar liderando e agora vira um escravo. Então ele começa enfrentando a rejeição, depois ele vai para a cisterna, depois ele vai, né, para prisão, e vai toda aquela sendo escravo, e ele vai enfrentando tudo isso. Mas Gênesis 39, 21 vai dizer: porém, o Senhor estava com José. José estava sendo, aos olhos humanos, injustiçado, esquecido, traído e tantas outras. A gente pode aumentar essa lista, pôr ela bem grande, porém existia o que sustentava José. Era a confiança dele, que não estava na circunstância, mas estava no Senhor. Gênesis 41, 41 vai dizer: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Isso aí quando Deus já está lá na frente honrando José. De um dia para o outro ele sai da prisão para se tornar um governador. Mas só que esse tempo de espera que José teve, desde o tempo da promessa, por tudo que ele passou até chegar lá, era um tempo de preparação. Então, a espera não é perca de tempo, não é injustiça que estamos vivendo, nós estamos sendo preparados. Eu sempre costumo dizer nos aconselhamentos: olha, pensa no testemunho que você está gerando. Tira o seu olhar da situação de agora e começa a olhar o que Deus te prometeu, o que Ele vai fazer, o tamanho do testemunho que você vai poder dar lá na frente e ajudar tantas outras pessoas. Porque às vezes tudo parece que está indo no sentido contrário, mas coloque a tua fé no lugar certo e veja o testemunho de cada passo dessa etapa, né? Tem uma mãe que a filha dela saiu da igreja, virou lésbica, agora está no espiritismo, e ela falou: eu estou crendo, eu estou firme aqui, eu estou orando e eu estou crendo. Eu falei: isso aí, continua crendo e imaginando essa menina alcançando espíritas, alcançando, né, pessoas que tiveram essa crise na identidade. Imagina o tamanho da fé, né, que vai gerar em outras pessoas. Então, não olhe para o presente, não olha para o que está acontecendo agora, mas olha para aquilo que está sendo gerado. E quando nós mantemos nessa fé, a gente vai ver como José. E aí, José, ele foi honrado em cada etapa. E às vezes isso que a gente tem que parar para observar. Que às vezes, quando a gente está nessa situação, a gente só vê a rejeição, a gente só vê aquilo que está nos, né, angustiando, e Deus está nos preparando, e a gente não consegue ver essa preparação, a gente consegue ver apenas o momento, a injustiça, a rejeição e a dor. E é muito importante a gente parar para acompanhar. Olha essa jornada de José. Ele, em cada etapa, a gente vê Deus honrando ele por causa de quê? Do posicionamento que ele teve. Olha só, na casa de Potifar, ele chega como escravo e, né, como nós sabemos, escravo não tinha direito de nada, humanamente falando, ele tinha perdido tudo, mas em Gênesis 39, 2 vai dizer: o Senhor estava com José, e
tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, na casa de Potifar foi o primeiro palácio que ele governou, né? Ele estava em treinamento, ali foi a primeira etapa ali do treinamento dele como governador. Então, ele ali começou a administrar tudo na casa de Potifar, né? E ali foi o primeiro, ele chegou ali e foi honrado. E aí nós sabemos o que aconteceu depois da calúnia da esposa de Potifar. José vai para onde? Na prisão, de uma forma injusta. Se ele chega lá, eu estou sendo injustiçado, parece que servir a Deus não serve, não dá para nada, eu só vejo as coisas ruins acontecendo e não sei o quê, e começasse a reclamar, ele talvez teria morrido ali, né, naquela prisão. Mas não, daqui depois ele vai para a prisão por uma calúnia falsa. E quando ele vai para essa prisão, está lá, ó, em Gênesis 39, 21. O Senhor estava com José. E logo o que aconteceu? O carcereiro observou e falou: epa, nós temos aqui um homem diferente. E coloca ele o quê? Para administrar toda a prisão. Ele era um prisioneiro que estava administrando toda a prisão. E aí, o segundo treinamento dele, como, né, para ser o governador ali na prisão, ele estava liderando todos. E depois ele foi honrado pelo Senhor com discernimento de sonho, que dentro da prisão teve aqueles 2 sonhos e ele interpretou ali os sonhos para aquele jovem ali dentro. E através desse sonho, desse dom, desse talento que Deus deu para ele, vai ser o que Faraó vai chamar ele lá na frente e ele vai ser retirado da prisão. Mas Deus honra ele com esse dom. Então, muitas vezes, Deus vai nos honrando com sabedoria sobrenatural. Só que como esse fruto está abençoando a vida do outro, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque o fruto é o outro que está alimentando. A árvore não alimenta do próprio fruto. Agora, imagina José, ele está no presídio, ele está como prisioneiro, ele abençoou a vida dos 2 sonhadores lá, um foi solto, o outro morreu, como o sonho dizia. E aí aquele que foi solto, né, está sendo beneficiado, Deus mostrou ali tudo mais, e ele esqueceu, né, da promessa que ele tinha feito a José por um tempo, para que o Senhor o preparasse para o tempo certo. Às vezes a gente tem o tempo do esquecimento, mas não é porque Deus esqueceu, é porque nós precisamos dessa preparação. E aí, quando chega o tempo certo, a gente vai ver em Gênesis 41, 38, que acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus, quando o faraó chama os sábios ali no palácio, né? E ele vai, ouve o sonho de Faraó e dá a interpretação. E aí Faraó fala exatamente o que está aqui. Acharíamos um homem como este, que haja o Espírito de Deus. E José saiu do presídio de um dia para o outro, de prisioneiro a governador. De repente, de Deus, aconteceu na vida de José. Nós não sabemos o tempo que ainda nos falta para que vivamos uma mudança de chave, né? Mas José também não sabia, mas ele não mudou o seu comportamento. Ele decidiu, né, que ele continuaria ali confiando no Senhor. Então, o Senhor preparou todo aquele. E José sai da cadeia, um dia ele era prisioneiro, no outro dia governador do Egito. E alguém vai dizer: uau, mas como assim de prisioneiro a governador tão rápido? Não, teve vários anos de preparação e o caráter dele foi provado. E a fé dele foi provada. E o posicionamento dele foi provado. Então, cada etapa que José passou foi a preparação para ele viver aquele de repente. Então, lembra-se, cada etapa que você está passando é a preparação para você viver o de repente de Deus. Ah, mas quando será esse de repente? Não sabemos, José também não sabia. Mas o nosso posicionamento, a nossa confiança também não está no tempo. A nossa confiança está naquele que é o dono do tempo. E quando o dono do tempo resolve agir, ninguém pode impedir. Então, nós vemos aqui Daniel, né? Daniel 6. Depois vocês podem também
esmiuçar um pouco mais, eu vou só citar, mas Daniel 6 ali, quando ele orava 3 vezes ao dia e as pessoas querendo tirar ele do foco, porque a oração é através dela que nós conseguimos alcançar a promessa, é através dela que nós conseguimos ficar focado. Não tem como eu perseverar, eu focar se eu não tenho uma vida de oração. Por quê? Porque a oração é que vai estreitar o meu laço com Deus. É na oração que eu vou me tornar íntima dele. É na oração, porque é no relacionamento que a gente se torna íntimo de alguém. É impossível ser íntimo de alguém que nós nem falamos com ela. Eu posso saber quem é, como que a pessoa, onde mora e tudo, mas nada além disso. Mas quando nós estamos na oração, nós nos tornamos íntimos desta pessoa, e aí, íntimos de Deus, e aí nós entendemos os segredos dele, nós aprofundamos. Então, 3 vezes por dia estava lá Daniel orando, e aí o inimigo incomodado com a situação de Daniel, né, arma toda aquelas ciladas para ele, e o que é que Daniel faz? Daniel não para. Ele continua orando. Em Daniel 6:22 vai dizer: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Porque, como eles haviam falado, se você não parar de orar, você vai ser, né, lançado na cova dos leões. E Daniel não deixou de orar, porque para ele era melhor o relacionamento dele com Deus do que a própria vida. Ele já tinha um posicionamento e uma decisão. Eu prefiro confiar em Deus, que ainda que eu morra por conta dele, não tem problema. É melhor do que eu viver sem ele. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo, porque no dia a dia a gente vê o quanto às vezes somos desafiados a desistir da nossa fé e da confiança que temos em Deus. Mas quando nós temos esse posicionamento, o Senhor honra. O Senhor mandou o anjo, fechou a boca do leão, deu livramento, né? Deu livramento para Daniel. E não só isso, depois ele sai daquela cova e ele é promovido ali também com o rei. Então, Deus honrou ele em todas as áreas da vida dele. Não só protegendo a vida dele, mas elevando ele e aprimorando fé naquele povo, porque ali eles viram que havia Deus em Israel. Então, isso é tremendo, quando nós não negociamos, não é só a nós e a nossa casa que vai ser beneficiada, vai ser tantas outras pessoas que a gente não tem nem noção aonde nós iremos chegar, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a minha mãe, né, que estava ali, né, sempre na perseverança da fé, não tinha, né, nenhuma estrutura. Minha mãe perdeu a mãe dela com 5 anos, então não tinha uma estrutura nem para ela e nem para nós. Nós não éramos uma família estruturada, não éramos uma família igual todo mundo, né, que tinha pai e que tinha mãe com o tempo. Minha mãe trabalhava o tempo todo, a gente mal conseguia falar com a mãe de tanto que ela estava correndo o tempo todo para dar conta de 5 filhos e um monte de serviço, e tudo naquela época, lavar roupa na mão, tudo na mão. Mas eu lembro que ela parava e ela ia para perto do radinho e ela ficava orando, e aquilo chamava atenção. Eu lembro dela falando o tempo todo, e eu falava: meu Deus, será que a minha mãe está ficando doida? Ela fala sozinha. Mas só que depois ele vai entendendo com quem que ela estava falando. E o posicionamento dela de não deixar o Senhor, de andar mais de 2 horas. Às vezes nós temos preguiça de pôr os filhos dentro do carro e levar para a igreja. A minha mãe andava, aí era, quando eu era pequena, eu acho que dava umas 3 horas a distância, porque eu tinha 4 anos quando a minha mãe foi para a igreja. E era 5 crianças passando na casa das pessoas para pedir água, porque não dava para carregar a pé água para aquele tanto de gente, e era muito chão, subia morro, descia morro, passava no meio de vacas, de boi, muita coisa ali acontecendo, mas a cada 15 dias, pelo menos na escola dominical, ela levava a gente. E aquilo ficou para a gente como um legado, como um legado. A minha mãe não tinha ideia daquilo que ela estava gerando dentro da família dela, mas o posicionamento dela em falar: só Deus pode ter misericórdia da minha família, o que será dos meus filhos com o pai que tem, com a estrutura, e todo mundo põe pressão. Eu lembro que eu cresci ouvindo dizer: olha, não casa, quem tem pai como o seu não casa, ninguém quer casar com o filho de um pai violento e alcoólatra, não tem casamento, vai ter dificuldade para casar, vai ter dificuldade. E era meu sonho casar. E eu ouvia as pessoas falando isso: coitada das suas meninas, irmã Gersi, até mesmo os crentes.
né? Porque, na verdade, irmãos, o diabo usa quem quiser, as pessoas que não tinham entendimento. E elas olhavam pelo olhar comum, elas olhavam e diziam, coitada das suas filhas, irmã Gessi, não, vai ser muito difícil para elas casarem, porque o Miguel, esse homem violento, né, alcoólatra e tal, quem vai ter coragem de chegar nessas meninas? E aí eu pensava, eu vou casar, e eu quero casar com 16 anos, era meu sonho. E casei, irmãos, eu casei com 16 anos, faltando um mês para fazer 17. Era meu sonho. E Deus preparou e fez que acontecesse dessa forma. É um conselho? Não. Ah, casa com 16 anos, se Deus jovens, Deus filhos, não, não é esse conselho aqui. Eu estou dando um testemunho de casei até muito cedo, de tanto que Deus pode fazer, e era esse aquele sonho que eu tinha. Eu falava, eu vou casar com 16 anos, eu quero ter 2 filhas moças, e orava em cima daquilo, e tudo que o povo falava, eu ia para a oração e falava, Deus, não, mas não vai ser assim comigo, não vai ser assim comigo, tá bom, Jesus? O meu jeitinho de criança. Mas Deus honrou aquela fé que eu tinha, né, do início. E eu estava esses dias falando com a minha filha, como não amar Jesus? Era para eu ter a pior vida, nem mais vida, nem viva mais era para eu estar, porque tive fases de revolta, tive fases com dificuldades na minha adolescência, mas o temor ao Senhor, e muitas vezes, até mesmo pelo medo do inferno, eu fiquei ali falando, Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu não posso parar, eu não posso fazer isso ou aquilo, e o Espírito Santo me visitava, me fortalecia, me direcionava, irmãos, e o Senhor nos sustentou, e hoje eu paro e olho de onde o Senhor nos tirou, de um fim do mundo, onde a gente não tinha condições nenhuma, zero, zero, e Deus fez a gente caminhar por tantas coisas, existia uma promessa. Eu lembro que quando eu ouvi Deus falando comigo diretamente, eu tinha 13 anos, e Deus falou muito sobre a questão que me levaria às nações e tantas promessas, mas eu olhava para mim mesmo, eu não via nenhuma chance de que isso fosse um dia verdade. Mas quando eu olhava para o Senhor, eu sabia que Ele é aquele que pode todas as coisas. Então, assim, vale a pena descansar nas promessas do Senhor. A Esther é uma confiança que mudou o que é destino. Ela permaneceu ali na confiança, na fé, e teve o seu destino mudado, não só dela, mas de toda a nação. Também Esther, o livro de Esther é maravilhoso, leia o livro, eu só vou citar a vida dela nesse momento, mas o Senhor a honrou de uma forma sobrenatural. Pedro, que teve, né, a confiança dele no Senhor, quando ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Então, está lá em Mateus 14, 29. Essa gravação depois também vai estar no YouTube, se você não está conseguindo anotar as referências, volta lá depois e vai abrindo, que você pode pausar e tudo. Mas coma essa palavra. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, essa fé, essa esperança em Deus, nos leva a viver o impossível. Não é porque somos fortes, não é porque somos melhores, não, é porque nós temos o dono, nós temos o Todo-Poderoso, e essa fé nos leva, e quando nós estamos olhando para Ele, fixo nele, nós podemos fazer grandes coisas nele, que aí quando Pedro tira o olhar dele, ele afunda. Mas quando ele afunda, ele está lá para segurar a mão de Pedro e pegar e levantar ele. Eu não vou dizer que tem momentos que a gente, né, não acontece, nós tiramos o olhar de Jesus e olhamos para a situação, nós tiramos o olhar de Jesus e olhamos para a nossa casa, para a situação dos nossos filhos, nós olhamos para a circunstância ao nosso redor, e quando nós tendemos a afundar por causa do nosso olhar que foi tirado de Jesus, ele está lá. Ele não está lá para te condenar. Ele não está lá para dizer, olha, por que você me abandonou? Ou para te colocar um peso, porque de acusação, quem faz isso é Satanás. Mas ele está lá para segurar sua mão e colocar você de volta. Aonde era o lugar de posicionamento, que nós vamos ver como Deus honrou Pedro. Deus pega Pedro e depois Pedro nega Jesus, tem toda aquela história de Pedro, mas mesmo após negar Jesus, o Senhor visita Pedro, restaura ele, e ele tornou das principais colunas da igreja. Então, a nossa confiança, ela não precisa ser perfeita, porque ela não vai ser. Ah, mas se eu duvidar, você vai duvidar.
Só que na hora que começar a duvidar, não alimente esse pensamento de dúvida. Leva ele para o Senhor e faz como Pedro: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, porque diante dessa tempestade eu estou duvidando que tem jeito para mim. Diante dessa tempestade eu estou duvidando que meus filhos serão salvos. Diante dessa tempestade eu estou duvidando que haverá provisão financeira. Eu não sei qual é o nível da luta, da tempestade que você está passando, mas volta-se para o Senhor, porque você pode até ter aquele momento, mas não alimenta esse pensamento, não alimenta esse momento. Passa por ele, entendendo que o Senhor vai te honrar. E a maior demonstração de confiança que para nós é tudo que eu quero fechar aqui falando é Jesus Cristo. Olha Jesus no Getsemane. Em Lucas 22, 42 vai dizer: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele sentiu, ele chorou, ele teve o peso dos nossos pecados sobre ele. Jesus, ele teve todos os sentimentos de angústia que nós, como ser humano, temos, porque ele veio como homem. Mas naquele momento, ele não desistiu. Ele não desistiu naquela cruz, quando ele olhou para aquela situação, ele orou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. De tão grande era a dor dele naquele momento, de tão grande era o sofrimento dele. Mas ele fecha: todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. Então ele mostrou aquela confiança absoluta no Pai. Ele mostrou a confiança. Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo. Ele sabia que era necessário que ele morresse, mas que no último, que no ao terceiro dia ele ressuscitasse, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com essa comunhão com o Senhor. Ele nos religou a Deus. Ele sabia que aquele sofrimento era passageiro. Ele sabia que a cruz era necessária, que tudo isso ia acontecer na jornada dele. Mas ele entregou-se completamente à vontade do Pai. E quando nós entregamos completamente à vontade do nosso Pai, é impossível nós não vivermos a honra do Senhor, a resposta dele na nossa vida. Em Filipenses 2:9 vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Depois da cruz veio a ressurreição. E depois da ressurreição veio a exaltação. E Jesus foi exaltado, o nome acima de todos os nomes, o nome pelo qual nós somos salvos. Jesus é aquele que a Bíblia diz que vai haver um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele passou pelo momento de desprezo, ele passou pelo momento de morte, ele passou por injustiças, ele passou por rejeições, ao mesmo tempo que ele era aplaudido pela multidão, porque ele estava curando, ele estava salvando, ele estava fazendo algo muito bom, ele era aplaudido. Mas quando ele foi para aquela cruz, aonde ele já estava ali como um prisioneiro, um criminoso, alguém que não tinha um valor para a sociedade, a mesma multidão que estava lá aplaudindo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele estava com a fé e a confiança dele no Pai. Então, seja nos aplausos, ou seja na cruz, seja na alegria, seja na dor, seja no reconhecimento ou na rejeição, isso não é o fundamento da fé e da confiança. O fundamento da fé e da confiança está nele, está no Pai, está em Jesus, aquele que salvou a nossa vida, nos dando direito. Então, irmãos, como não amar esse Cristo? Como não amar esse Deus que é capaz de transformar a nossa história, de mudar a circunstância, que é capaz de nos dar esperança, de nos dar paz, de nos direcionar a caminhos tranquilo, a manter a nossa vida verde, com as folhagens verdes, para que nós possamos alcançar todas as pessoas que precisam de Jesus, para que nós possamos alcançar a nós mesmos, para que a gente não ande perdido, no mediante a tantas falas que nós ouvimos o tempo todo, né, de uma previsão de gastos, de cortes financeiros, de instabilidade financeira, de crise financeira, de vírus novos que surgem, de problemas na
saúde, e nós ouvimos tantas notícias que está previsto para o futuro, que se nós colocarmos o nosso olhar nisso, nós desabamos, desenvolvemos ansiedades terríveis, ficamos com um excesso de futuro e sem saber o que fazer, mas quando nós voltamos e nós vemos que nós estamos num lugar seguro, a nossa fé não está nas finanças, a nossa fé não está nas coisas. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela dizia, eu fico preocupado por causa que os cortes financeiros e as finanças, um dos meus pacientes, imagina se o governo cortar, né, o salário do suporte UOCA e tal. Eu falei com ele, você não precisa preocupar nisso, você não precisa preocupar com isso. Nós precisamos saber aonde nós vamos colocar a nossa confiança. Que se a nossa confiança estiver no governo, vai falhar, se estiver no financeiro, vai falhar. Mas nós vimos aqui que Deus que honra quem confia sem entender, um Deus que honra quem confia sem entender, não tente entender, porque você vai ficar confuso. Um Deus que quem confia durante a espera, um Deus que honra quem confia durante a espera, né? José foi esse homem que nós vimos aqui, confiou durante a espera, um Deus que honra quem confia em meio à pressão. Imagina a pressão sobre a vida de Daniel, mas ele foi honrado porque ele escolheu permanecer. O Deus que honra quem confia apesar do risco, né? Esther colocou Deus acima de tudo. Ela arriscou a própria vida para que ela salvasse toda a nação, né? O seu povo, os judeus. Então, assim, um Deus que honra quem mantém os olhos fixos em Jesus, um Deus que honra a entrega total. Então, assim, eu quero te convidar nessa manhã, nós vamos ter agora um tempo de oração, de intercessão, e eu quero te convidar a trazer para esse Deus aquilo que está te perturbando, aquilo que está te angustiando, aquilo que está tirando a sua fé, o seu olhar, aquilo que está tentando te tirar do foco, aquilo que tem trago desânimo, que tem colocado, se tem algo que causa peso sobre nós, é quando nós começamos a ouvir o si. Quando nós começamos a ouvir o si, aí nós começamos a duvidar e afundamos. Olha só, quando nós estamos ali, olha, estamos gerando testemunho, essa tempestade vai passar, eu vou testemunhar sobre isso, eu estou focada, eu fico com força, eu fico com energia, eu fico cheia de fé, mas como eu começo a pensar, e se não acontecer? E se não acontecer? E se isso, e se aquilo, eu começo a duvidar. E quando eu me dou a chance para a dúvida, eu começo a afundar. Aí os problemas parecem que ganham força e vem tudo em cima de mim. E se eu estiver orando e Deus não está respondendo? E se nada mudar? Irmãos, não alimente esse pensamento. Quando ele vir sobre a sua cabeça, repreenda e volte o seu olhar para Jesus e começa a orar, dizendo, eu verei as bênçãos do Senhor sobre a minha casa, eu verei a salvação do Senhor na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado. Começa a usar a Bíblia e começa a declarar, e começa a profetizar, e começa a gerar gratidão em tudo aquilo que você já passou. Começa a olhar para trás e dizer, eu já passei por isso e por aquilo, contudo Deus me sustentou, me honrou, e aqui eu estou. E nós voltamos o nosso olhar para Jesus e somos fortalecidos, e aquilo que antes era uma tempestade, agora é um testemunho. Então eu quero te convidar para abrir seu microfone, vamos orar, vamos entregar ao Senhor, começa a declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa.